Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Roça, sou analista CNPT, sou trader e sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal onde a gente traz um resumo dos principais acontecimentos, das principais coisas relacionadas ao Bit, o contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na B3, na nossa bolsa aqui no Brasil, tá certo? Então vamos lá, o que a gente tem de interessante hoje, né, para falar sobre o Bit, né? Volume. Primeira coisa, né? Hoje a gente faz um mês de aniversário do lançamento do Bit, foi no dia 17 de 4 de 2024. Já vira até notícia na Infomoney. Teve dia onde a gente negociou 1 bilhão, né, de valor financeiro movimentado em negócios do Bit, né? Que dia que foi esse, né? Olhando aqui para o nosso gráfico, descendo aqui para o gráfico diário, a gente consegue ver que tivemos um dia um pouco mais expressivo, né, um movimento mais significativo acontecendo, né, há 2 dias atrás. Hoje é dia 17, estamos aí próximo das 15h30 da tarde, né? Esse dia aqui, que foi o dia 15, a gente teve um volume financeiro de aproximadamente 1,12 bi negociados, né? Ou seja, né, 33.038 contratos negociados em um dia. Se a gente olhar para a semana, para o desenvolvimento que a gente teve nessa semana, né, apesar da gente estar no meio da tarde, né, do último dia de pregão da semana, a gente já tem aí um número de contratos negociados superior à semana passada, né? Essa semana a gente está aí com 134,68 mil contratos negociados do Bit, né, ao longo da semana, enquanto na semana passada a gente teve, né, 102.009 contratos negociados. Então essa semana ainda não acabou o último pregão, a gente já tem mais contratos negociados do que na semana passada, a gente já teve dias com volumes mais significativos, né? Esse dia aqui onde a gente passou de 1 bi de volume financeiro movimentado, né? Apesar de que o mercado tem ganhado volume, tem ganhado liquidez, esse contrato de futuro de Bitcoin, o Bit ainda requer alguns cuidados com relação à liquidez, né? Quando a gente olha para o book de ofertas, quando a gente olha para o livro de ofertas, né, a gente já encontra vários contratos, né, comparado com as semanas anteriores, onde a gente tinha um ou nenhum contrato por nível de preço, a gente já encontra vários níveis de preços preenchidos com pelo menos um contrato, né? Mais até na média se a gente for olhar, né? Aqui no book vendedor aqui tem 9, 7, 4 contratos, aqui a gente tem 2, 4, 6, 5 no lado comprador. Então a gente já começa a ver o book um pouco mais preenchido, além de que a gente encontra níveis de preço com um pouco mais de lote também posicionado, né, em alguns níveis de preço específicos, tá? Então, gradualmente a gente vê o Bit ganhando mais volume de negócios, ganhando liquidez, a relação que existe entre o spread, né, o melhor preço de venda e o melhor preço de compra, tem se reduzindo. Ainda acontece spread, né, quando a gente olha aqui para o melhor oferta de venda, melhor oferta de compra, a gente ainda nota aqui uma diferença de 150, 100, 80 pontos, mas comparado de novo com semanas anteriores, era normal a gente ver algo na casa dos 200 até mais pontos de spread aí entre a melhor oferta de venda e a melhor oferta de compra. Então, esse spread vem se reduzindo ao longo dos dias, o volume financeiro vem aumentando, o mercado vem batendo cada vez mais negócios do Bit acontecendo dia a dia e cada vez mais interessante para a gente utilizar esse ativo como um instrumento financeiro para buscar boas operações, certo? Olhando em termos de movimento de preço, né, subindo aqui de novo para o gráfico diário, começando lá do gráfico semanal, aliás, a gente ainda não tem nada muito significativo acontecendo, né? O mercado tem se estabilizado nessa região de preço, o Bit não tem conseguido fazer grandes movimentos em termos de gráfico semanal, né? Quando a gente olha para trás, então, né, até antes do lançamento do contrato, a gente vê movimentos muito mais expressivos, né? Mas estamos presos ainda dentro de uma lateralização estreita aqui acontecendo nas últimas semanas do Bit. Olhando para o gráfico diário, também, né? Com exceção dos 1 ou 2 dias, né, que a gente teve um pouco mais de movimento acontecendo, são dias um pouco mais significativos em termos de movimento de preço, mas que não foram suficientes para definir o mercado como uma boa tendência ou definir o mercado como um movimento constante, contundente para algum lado, né, seja comprador ou vendedor. Então, apesar da gente ver alguns dias um pouco mais expressivos, com um pouco mais de movimento, a gente ainda não encontra boas tendências delimitadas aqui no gráfico diário, né? Até houve uma tentativa de início de tendência anterior aqui, né, no movimento vendedor, mas a correção já veio bastante forte, o mercado não conseguiu fazer boas retomadas, né, e a gente teve então esse dia aqui, que foi o dia onde o mercado conseguiu produzir uma perna não, desculpa, uma barra maior, né, um dia comprador, praticamente voltando para testar essa região de topos anteriores. Muito provavelmente o diário ainda é o mercado lateral, apesar desse movimento um pouco mais forte de alta aqui no gráfico diário. Não teve boa continuidade, o dia de hoje
o dia de hoje provavelmente fecha também um dia de indefinição. A gente tem aqui alguma coisa interessante em termos de construção de força no movimento de alta, né? Porque fica uma região sem reteste em aberto entre mínimas do candle do dia de ontem e máxima do candle 126 aqui do gráfico diário. Mas de novo, né, foi apenas uma barra compradora sem continuidade, então por enquanto ainda não acredito no movimento de tendência, né? Aliás, desde que o mercado fez esse movimento vendedor, esse aqui é o primeiro movimento que trabalha acima da média de 20 períodos. Então, para mim, isso aqui tem muito mais uma cara de movimento consolidado, movimento lateral, do que movimento de tendência, até que o mercado me prove o contrário, tá? Regiões importantes ainda de preço no BIT seguem sendo as mesmas duas regiões da semana passada, né? A região da máxima aqui na região do 388.650 e a região de mínimas aqui de 291.700 aproximadamente, tá? Enquanto o mercado não sair dessas duas regiões, né, não superar essa máxima, não perder essa mínima, muito provavelmente a gente segue dentro de uma lateralização no gráfico semanal, o que deve trazer a perspectiva de que tenhamos tendências mais fracas ou períodos mais curtos de tendência nos tempos gráficos menores, como por exemplo o gráfico diário, e até mesmo gráficos menores ainda, como 60 minutos. Né? Olhando para os 60, a gente já tem uma cara um pouco diferente da semana passada. Na semana passada tivemos vários dias aqui presos dentro de uma lateralização dos 60 minutos também, mas após esse último dia mais forte de alta, o mercado conseguiu fazer um novo teste dessa região das máximas anteriores e agora já traz correção de novo. Talvez, se essa correção for uma correção saudável, a gente consiga ver uma nova tentativa de retomada dessa tendência de alta e, quem sabe, né, a construção de um movimento um pouco mais longo. Mas, de novo, dado a condição que a gente se encontra nos tempos gráficos maiores, como o diário e semanal, não é o mais provável, na minha opinião. Muito provavelmente a gente segue tendo característica de movimento típica de mercado lateral no BIT por enquanto, tá? Apesar disso, de novo, boa melhora já no número de negócios, né, no volume de contratos negociados, batendo recorde praticamente semana após semana, né, desde o lançamento do contrato aqui na nossa bolsa, e boas perspectivas, né, porque até se a gente for comparar, por exemplo, né, o número de negócios que a gente teve no BIT essa semana aqui, ou até mesmo na semana passada, onde a gente passa de 100 mil contratos negociados, comparado com outro contrato futuro, por exemplo, o S&P, né, que foi lançado lá no finalzinho de 2018, começo de 2019, se a gente compara o número de contratos negociados nessa semana, por exemplo, aqui, a gente tem 78,95 mil contratos negociados, o que já é menor, né, um número menor do que o BIT, né? O BIT já tem conseguido superar esse número de contratos negociados no outro ativo, apesar dele ter sido lançado bem recentemente, né? Na verdade, exatamente há um mês atrás. Tá certo? Então, boas perspectivas aí de desenvolvimento, de novo, spread sendo cada vez mais reduzidos, liquidez aumentando, número de negócios aumentando, boas perspectivas para o futuro do nosso BIT, beleza? Então esse foi o BIT Recap dessa semana. Semana que vem a gente está aqui de novo. Um abraço, valeu e tchau, tchau.